Salve, salve rapaziada, Ferrer na área, saca só. Nossa vampirinha pervertida tá de volta. Será que Amori vai conseguir se apaixonar por ela e se tornar um vampiro? Parte 2 de Yokufashi no Uta. Caso não tenha assistido a parte 1, vou deixar aqui na descrição do vídeo, juntamente com o nome do anime. Então já dá aquela dedada no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, pessoal. Valeu! Depois de receber o beijo de Nazuna e ela dizer tchau amigo, até mais, Yamori ficou em choque e pensou, pô, amigos não se beijam assim do nada. Ele que pensa, né? Eis que um dia se passa e na noite seguinte nosso protagonista sai de casa novamente. Ele até pensa que agora já é um expert em sair sem fazer barulho. Yamori ainda tá pensando no beijo de ontem e percebe que Nazuna já está esperando por ele na pracinha. Geralmente é tão difícil encontrar ela, mas justo hoje ele não queria falar com ela tão cedo. Porque não conseguiu pensar como se deve comportar na frente dela agora, por conta daquele beijo. Ele vai refletindo e chega à conclusão de que quando um lábio encosta no outro, definitivamente é um beijo. E independente se ela sugou o sangue dele ou não, só casais que se gostam dão beijos. Pensando nisso, o coração dele acelera, e ele conclui que atingiu seu objetivo de se apaixonar pela vampira. Ele tá lá, todo felizinho nos próprios pensamentos, quando Nazuna chega já irritada, por não ter se encontrado antes. Mesmo ela estando em um local tão fácil de se achar. Ele começa a agir estranho, todo serelepe, dizendo que conseguiu se apaixonar por ela e que tá pronto para virar um vampiro. Ela fala, tá bom né, meio que sem esperanças. Mas quando Yamori chega perto dela e leva aquela beiçada no pescoço, nada de diferente acontece. Ele já sai acusando ela de ter dado um golpe nele, mas ela fala que ele simplesmente não tá apaixonado. E ainda deduz que provavelmente ele pensou isso por conta do beijo de ontem. E o que ele tá sentindo na verdade é apenas luxúria. Quando ele começa a entender as coisas, fica envergonhado de ter confundido uma simples excitação com amor. E fala que foi o primeiro beijo dele. Nazuna confessa que foi o dela também, mas ela parece estar confundindo as coisas, porque pensa que se beijar é coisa que os amigos fazem. Depois dela dizer isso, a cena corta para a amiga do protagonista, que acabou de acordar. Ela fica frustrada ao perceber que ainda está de noite e se dá conta de que ultimamente tem tido dificuldade para dormir. Ela sai para uma caminhada e acaba encontrando nosso protagonista na rua. Os dois ficam conversando e ela pergunta se ele está indo ver a vampira. E a Amori diz que sim e a convida para ir junto com ele. Eles ficam jogando videogame e a vampira ficou o tempo todo constrangendo os dois adolescentes. Inclusive fala que ela e a Amori sempre se beijam. A Akira parece se incomodar bastante com isso e fala pro nosso protagonista que ela quer apoiar as decisões dele, só não com essa vampirinha pervertida. Nazuna continua bancando a sonsa e diz que nosso protagonista na verdade nem gosta dela. Depois de algum tempo jogando videogame, Nazuna fala que é bom eles irem dormir, porque já estava tarde e ela estava com fome e queria dar uma beiçada no nosso prota. A Akira fica surpresa que os dois dormem juntos, e Nazuna fala que sempre cabe mais um nessa brincadeira. Sim, pessoal, os três vão dormir junto em um espacinho bem minúsculo. A amiga do nosso protagonista fica um pouco incomodada e diz que vai para a escola mesmo, pois faltam só 2 horas para abrirem os portões. Mas a vampirinha comenta que tá chovendo e ela não tem nenhum guarda-chuva, sugerindo que ela fique pelo menos até a chuva passar. Enquanto Akira tá olhando a chuva, Nazuna aproveita para dar aquela sugada no sangue de Amori. E a amiga do nosso prota pergunta, tá me achando com cara de voyeur, é? E reclama com essa coisa de vampira. E Amori conta a ela que decidiu que quer se tornar um vampiro um dia. Ela não leva muito a sério, mas pergunta mais a respeito. E nosso prota explica que ele precisa se apaixonar por Nazuna para poder se transformar. Quando falam sobre sentimentos, a vampira fica toda envergonhada e já um pouco irritada também, e fala para todo mundo ir dormir logo. A Akira continua bastante incomodada com essa situação, insistindo que vai embora assim que a chuva passar. Nazuna capota bem rápido, pode ser até que ela esteja fingindo, mas os dois começam a conversar. E Amori pede desculpas por ter enfiado ela nessa situação, mas diz que como ela estava preocupada, ele queria mostrar que não fazia nada demais durante a noite. Ele também pergunta sobre a questão dele virar um vampiro, e ela diz que não tem problema, e isso não é algo que atrapalharia a amizade deles. Ela percebe que ele tá com os braços cruzados e diz pra ele relaxar os ombros, senão ele não vai conseguir dormir, e que não tem problema caso a mão dele encoste na dela. Ela vira pro lado dando boa noite e diz que mesmo que se ele virar um vampiro, ela vai continuar chamando ele pra ir pra escola. Depois disso ela pensa que fazia muito tempo que ela não dava boa noite pra alguém, e fica bem contente, enquanto pensa se a chuva vai demorar muito pra passar e acaba pegando no sono. Logo amanhece e Akira acorda desesperada por estar atrasada.
A Nazuna aparece e pergunta se ela conseguiu dormir bem. E ela diz que para dormir bem, as pessoas precisam ficar satisfeitas com o que fizeram durante o dia. E pergunta se foi o caso dela, se ela ficou satisfeita. A Akira não responde, mas enquanto caminha na rua, parece muito alegre ao responder secretamente para si mesmo que acha que sim. Um pouco mais tarde, é a vez de Nazuna acordar. Ela olha para o relógio e percebe que ainda são 4h35 da tarde. Isso para ela é como se tivesse acordado de madrugada. E sem conseguir dormir direito, ela levanta e vai jogar videogame. No começo até parece legal, mas rapidinho ela começa a ficar queimada com o jogo e acaba desistindo de jogar. Ela então se lembra de que estava aguardando uma encomenda e vai até a caixa de correios. Mas lá só tem um bilhete dizendo que vieram mais cedo e não conseguiram entregar. Ela fica brava porque já tinha especificado para virem no horário que ela estivesse acordada. Parece que tá tudo dando errado e ainda são só 8 da noite. Ela pensa em lavar roupas, limpar a casa, mas acaba sentando para assistir Pantanal. Só que até a novela tá chata, então ela decide ir pra rua e diz pra si mesma que a noite é divertida por si só. Nazuna avista um gatinho e começa a fazer carinho nele. Os dois brincam bastante, mas na hora de ir embora, ela sente que suas mãos estão com cheiro de carniça e pensa, por que não tomar um banho? Ela vai até uma casa de banho e chegando lá ela pede que o atendente avise, caso o relógio toque. Não passa muito tempo, o relógio toca, e ela sai correndo antes mesmo do rapaz poder avisá-la. E a Amori estava do lado de fora, e quase não reconhece ela de cabelo solto. Ele foi pego de surpresa com esse visual dela, e começa a se sentir mais atraído por ela do que de costume. Ele fica pensando em como ultimamente sempre tem tido fortes emoções, que sair à noite é muito mais divertido, mas por ser legal, também pode ser emocionalmente desgastante. Do nada, Yamori pede pra vampirinha sugar o sangue dele e explica pra si mesmo que descobriu duas vantagens de ter o sangue sugado por ela. A primeira é que ele consegue se acalmar e limpar a mente dele. Já a outra é avaliar os próprios sentimentos e confirmar se realmente está apaixonado por Nazuna. Yamori leva mais uma sugada da vampirinha, mas dessa vez foi realmente com gosto. Nosso protagonista chegou até a chorar de excitação. As pernas tremeram, e ele olhou para o lado, estava escrito que era um lugar para descansar. O que ele não imaginava quando entrou é que era um lugar onde adultos faziam uns turnarounds. Nazuna sabia disso, falou que achou que ele sabia o que estava fazendo, mas até parece que esse virjola sabia, né? Ela dá uma intimada nele e pergunta se ele foi capaz de avaliar os sentimentos dele, já que quando ela suga o sangue dele, ela pode ter uma ideia do que ele está pensando, através do gosto do sangue. E ela sentiu que depois do banho ele estava diferente. Ele responde que claramente o objetivo dele é se apaixonar por ela, mas ultimamente ele só consegue ver ela como uma amiga. E ela saber disso é meio que imoral. Nazuna fala para ele não se preocupar, porque quando ele curte a noite, acontece diversas coisas imorais. E sentir essas emoções faz adicionar diferentes sabores no gosto do sangue dele. E ela quer apreciar cada vez mais esses sabores. Então quanto mais diferente em emoções ele sentir, melhor. Os dois enrolam mais um pouco lá dentro, mas infelizmente não rola nada. E eles decidem ir até uma ponte. Nazuna aponta para um rapaz lá embaixo e diz que já sugou o sangue dele. E a Amori fica enciumado com isso, mas ela fala que agora só suga o sangue dele. O que leva ele a perguntar como ela fazia antes para conseguir presas. E ela conta que trabalha como uma faz-tudo, onde as pessoas pagam para conversar, receber massagem, dormir junto e coisas do tipo. Nosso protagonista acusa ela de estar oferecendo outros tipos de serviço, mas ela mostra o menu para ele com as opções e oferece uma amostra para ele. São coisas bem simples, sem nada de malicioso. E ele escolhe a massagem. No começo ele fica com um pouco de vergonha, mas vai relaxando. Ela explica para ele que a massagem ajuda a circular o sangue e a relaxar os clientes, para eles dormirem mais rápido. E era nesse momento em que ela jantava. Inclusive, quando ela estava prestes a saborear nosso protagonista, alguém toca a campainha. Nazuna vai até a porta, dá uma olhadinha e vê que é uma cliente sua. Mas como ela está cansada por ter acabado de fazer a massagem no Yamori, pede para ele atendê-la. Só que o que ele não imaginava é que ela quis dizer para ele fazer a massagem na cliente. Quando ele contesta, ela fala que vai dividir o pagamento com ele, também recompensá-lo com um beijo. Em seguida, nosso protagonista parece empolgadaço, já galudo, para começar o serviço. A cliente, acostumada com Nazuna, acha estranho ser atendido por um pirralho bizarro desse. Quando ela pergunta a idade dele, ele responde que só tem 14 anos. Ela quase não consegue acreditar, ainda mais quando ele fala que é o primeiro dia de trabalho dele. Ela imagina que ele deve estar passando necessidades, para nessa idade, estar trabalhando de madrugada em um serviço tão suspeito. Durante a massagem eles vão conversando e a Amori conta que parou de ir à escola, porque depois que conheceu a noite, ele não quis mais voltar para o dia.
A moça vai se lembrando dessas descobertas na época que era mais nova. E chega em como tá hoje, já farta de se matar de trabalhar toda semana, todo dia. Até que ela começa a chorar, e bem nessa hora, recebe uma ligação do seu chefe. Ela diz que precisa ir embora, mesmo estando no meio da massagem, e já se prepara para sair. E a Amori começa a sentir algo estranho dentro do seu peito, e decide que não vai deixá-la embora. Ele tá tão determinado a ajudá-lo, que chega a ser ameaçador, ficando na frente da porta e dizendo que ela vai dormir ali hoje, e que ela vai terminar a massagem e vai curtir a noite. A mulher mal teve tempo de processar a informação, quando o Nazuna simplesmente vem olhar o que está acontecendo atravessando a parede. E quando o nosso prota pede ajuda para não deixá-la voltar para o escritório, a solução de Nazuna é jogar a mulher pela janela. Vários pensamentos passam pela cabeça da coitada, mas um deles se destaca. Será que eu tô indo de base agora? E bem quando o desespero bate, Yamori e Nazuna chegam para salvá-la. Já lá embaixo ele pede desculpas, mas diz que se odeia algo tanto a ponto de chorar, não deveria ter que continuar fazendo aquilo. E ela responde que ele não entende porque é uma criança, que não é como ir à escola. Isso é coisa séria, é trabalho. E adultos precisam trabalhar, mesmo que não queiram. Eles vão conversando sobre isso e nosso protagonista acaba contando sobre seu sonho de virar um vampiro para poder ser livre. Aí que ela começa a sorrir pela primeira vez. Ela fala para ele meio que como se estivesse brincando, que tem inveja dele e que talvez também gostaria de se tornar uma. Eis que Yamori se compromete em transformá-la depois que ele se tornar um. E a mulher agradece, dizendo que agora, com essa opção, ela se sente menos pressionada a trabalhar, mas acaba indo pro escritório de qualquer forma. Depois que a mulher vai embora, eles começam a conversar no quarto, e Nazuna diz que ele nem sabe se vai conseguir se tornar um vampiro, e ele fica prometendo que vai transformar os outros. Ele logo corta ela e diz: é só eu fazer ela se apaixonar por mim. Só de ouvir a palavra apaixonar, a Nazuna já fica meio doida. E ele solta um: é normal as garotas se apaixonarem por mim. Juro que ele meteu essa. Nazuna pede pra ele arrumar algo divertido pra eles fazerem hoje, e Yamori começa a pensar. Ele oferece algumas coisas, karaokê, filme, skate, mas nada o agrada. Ele então lança do nada que eles vão pra uma pool party noturna, e a vampirinha se empolga na hora, e diz que vai se trocar. Nosso prota chega antes no lugar e tá rolando uma festinha agradável. Enquanto ele espera sentado até a Nazuna chegar, ele começa a pensar que esse é um tipo de entretenimento diferente do que ele faz ultimamente, que basicamente é coisa de adulto, e a atmosfera ali é um pouco caliente. Ele então se pergunta como será que é o biquíni que Nazuna vai usar, e começa a ficar animado com isso. Quando ela chega, ele já fala que ela não tá com traje de banho, mas ela diz que está vestindo por baixo, e já mostra esses peitinhos suspirinhos dela. Ela aproveita e já vai buscar um drinkzinho pros dois. Eis que Yamori ouve alguns rapazes elogiando Nazuna enquanto ela passava por eles. De certa forma, ele começa a ficar com ciúmes, e quando ele vê os rapazes dando em cima dela, meio que os ciúmes dele começam a aumentar. E Nazuna, percebendo que isso estava acontecendo, começou a dar corda pros paqueradores, só pra deixar ele putinho. Mas uma hora ele não ia aguentar mais, né? Ele vai até os três e puxa a Nazuna de lá, deixando os dois com um sorriso bem amarelo. E logo eles vão embora da festa. E no caminho de volta, nosso protagonista fica meio emburrado e diz pra ela que não gostou daquela pool party. Ouvir o que as outras pessoas pensavam dela não foi divertido, e ver os dois dando em cima dela, ele basicamente odiou aquilo. Ela apenas responde: quer nadar? E quando ele começa a falar que não, ela simplesmente abraçou ele e voou. De cima ela avista a piscina da escola dele e mergulham com tudo. Ela se diverte com isso, e ele aproveita para dar uma bisoiada nas reitoninhas dela. E logo leva a picada fatal, sugi-suga, sugi-suga. E depois dessa sugada em plena piscina, ficamos por aqui, pessoal. Fim do episódio 6. E aí, o que vocês acharam? Querem que eu traga a parte 3 desse anime? Deixa aqui nos comentários. Dependendo do feedback, eu trago pra vocês, fechou? Caso tenha gostado do vídeo, fortalece deixando aquele like e se inscrevendo no canal. Isso ajuda muito, rapaziada. Enfim, um abraço a todos, fiquem com Deus e valeu!